Olá amigos, muito bom dia. Vamos iniciando o nosso vídeo chat exclusivo aqui, especial no Investmania, perspectivas para 2014. Primeiramente, deixa eu me identificar, sou Dalton Vieira, analista CNPIT, especialização em análise técnica. E esse nosso vídeo chat tem como base avaliar aí o cenário para 2014 com base na análise técnica. Vamos lá dar sequência à nossa apresentação. Primeiramente faremos aqui uma leve introdução, algumas orientações sobre essa apresentação, sobre essas perspectivas para 2014. Faremos aí uma avaliação do cenário do Ibovespa, como é que se comportou o Ibov no decorrer de 2013 e como é que está terminando 2013 com perspectiva para 2014. Falaremos aí também das top 10, essas top 10 do Ibovespa, é uma base aqui, é um foco maior em volume financeiro, uma média de volume financeiro dos ativos, e aí selecionando ali 10 ativos dos principais aí dentro do índice, a gente vai fazer um balanço aí desses papéis. E também citar aí 10 ativos que considero mais interessantes para acompanhar no decorrer de 2014. Vamos lá para o que interessa, primeiramente a parte aí de orientações. Qual é o foco dessa apresentação, dessa avaliação que nós vamos fazer olhando mais para 2014? O foco é avaliar o cenário gráfico do Ibovespa e dos ativos que eu vou comentar. E onde vai estar baseada essa avaliação? Essa avaliação está baseada em tendência vigente aí do preço. A movimentação, qual é a movimentação mais provável do ativo, seja para logo no início de 2014 ou um pouco mais adiante. E principalmente investir a favor da probabilidade. E essa palavra que é muito importante, pelo menos para mim ela é muito importante. Não busco atuar a favor do que eu simplesmente acho, por achar. Acho que vai subir a Petrobras porque houve aumento, vai ter um aumento de combustível, então a Petrobras vai subir, vou comprar ação. Não. É baseado em uma leitura técnica do gráfico, onde encontra-se uma chance maior baseado em tendência e principalmente no que seria um movimento mais provável, e a partir desse momento a gente busca investir a favor de uma certa probabilidade. Lembrando que a gente está trabalhando em cima do mercado de renda variável e por esse motivo a probabilidade pode ser revertida, e aí é o que entra a questão da gestão do risco, fazer uma gestão ativa não só dos ativos, mas também do risco, ali é uma gestão bem próxima de cada operação que você realiza, saber o ponto de saída, sair preferencialmente perdendo menos e buscar nas operações lucrativas ganhar mais do que as perdas. O que nós vamos focar aqui na apresentação em termos de periodicidade? Vamos abordar o médio a longo prazo, que é fazer a avaliação mais baseada em cima do gráfico mensal. Então vamos avaliar os ativos com foco maior em cima do gráfico mensal, falando um pouco mais aí de um próximo comportamento desses ativos aí no decorrer de 2014. Qual é além do foco que a gente já mencionou aqui, a forma de avaliação em cima de tendência, do que é do movimento mais provável, o meu interesse e a minha questão principal em cima da análise técnica não é necessariamente eu pegar o ativo que está ali caindo, fechou na mínima e já comprar esse ativo achando que a partir do próximo mês ou do próximo pregão já vai começar a subir. O foco é reação, é aguardar alguma sinalização de força por parte do mercado para em seguida executar alguma operação a favor dessa reação, baseado já num contexto que tinha como um movimento mais provável, por exemplo, de alta em cima do ativo. Então, aguardar uma mínima sinalização para entrar
comprando ou mesmo vendendo um determinado ativo. Então esse é um dos focos também em cima da minha análise. E, por último, gestão ativa. Por que gestão ativa? Porque o cenário pode mudar completamente no decorrer do ano. Mudar completamente. Eu não sou a favor da questão de preço-alvo. Não estou dizendo que é errado. Apenas é a minha opinião. Não concordo em relação a Vale 5 vai chegar lá nos R$60. Então, beleza. Então, eu vou comprar Vale 5 agora a R$30, exemplo, e vou segurar até os R$60. Não concordo com essa visão. Não estou dizendo que ela é errada, apenas eu não concordo com essa visão, porque primeiro ninguém sabe onde um ativo, onde o Ibovespa vai acabar no final de 2014, então o foco dessa apresentação não é isso, não é falar que o Ibovespa vai chegar ao final do ano em 85 mil pontos, em 100 mil pontos, ou a Vale vai chegar a 60, a Petro vai chegar a R$40, não é o foco desta apresentação, porque por mais que tenha um embasamento técnico, não tem como saber, pode mudar muita coisa no decorrer do ano e alterar completamente. Eu vou citar até alguns exemplos no decorrer da apresentação para que se possa ver melhor do que o que eu estou querendo dizer. Na perspectiva, quando a gente fez no final de 2012, falando de 2013, eu até cheguei a apresentar alguns exemplos de BTOW3, posso até passar rapidamente aqui em cima desse ativo para falar algo a respeito disso que eu acabei de mencionar. Então, BTOW3. Então, BTOW3, ao final de 2012, na realidade, ao final aqui de 2012, o que nós tínhamos em cima da ação? Tínhamos um ativo que tinha subido bastante. Ótimo, então, para o alto e avante, né? Olha o que ela fez nos primeiros meses, aí, nos primeiros 6 meses de 2013. Foi lá embaixo, quase voltando para o patamar lá dos R$5. Para essa região de fundo anterior, para depois voltar a subir e terminar o ano praticamente no mesmo patamar que terminou o ano passado. Então, pode mudar bastante a perspectiva após um fechamento de um determinado ano. Ela fechou muito bem, só que começou muito mal, e foi muito mal mesmo no início do ano, apresentando aqui uma desvalorização de 70%. Então, é isso que pode acontecer. Ela por exemplo, no final de 2011, ela terminou mal o final de 2011. Começou razoavelmente bem, foi lá embaixo para depois terminar o ano bem. Então, é a questão da gestão ativa. O foco na gestão ativa é você estar avaliando o tempo inteiro esses ativos. Não significa dizer que você tem que acompanhar o pregão, todo o pregão de forma online. Não, você pode avaliar ali quem não tem tempo, quem quer investir no mercado de ações e trabalha, que eu acredito que seja a maioria, pode avaliar, seja no final de cada dia ou mesmo no final de cada semana, dedicar um certo tempo para avaliar seus investimentos, e aí, dependendo do tempo disponível de avaliação, as suas operações vão ser maiores em termos de prazo ou um pouco menores se tiver mais tempo disponível. Vamos então ao que interessa, vamos ao cenário aqui do Ibovespa. E o ciclo decenal para 2013, que nós abordamos lá no final de 2012. Vamos aqui para o gráfico do Ibov, gráfico do Ibovespa, esse aqui é o gráfico mensal do Ibovespa. Eu vou colocar aqui o gráfico anual do Ibovespa para fazer uma rápida introdução sobre esse ciclo decenal, que na teoria ele apontava para um rompimento do topo histórico e que na prática a indefinição existente que tinha no final de 2012 foi rompida para baixo. Então vamos lá ao gráfico, fazer aqui uma rápida, falar um pouquinho aí desse ciclo decenal. Então aqui de 93 até 97, nós tivemos aqui, começando em 93, a saída aqui, um movimento para cima. Cada barra dessa aqui, o candle desse aqui, representa um ano. Então de 93 a 97, nós tivemos aqui um bom período de alta para o índice Bovespa. Em 98, nós tivemos um ano de queda. Só que no ano seguinte, em 99, já houve um forte movimento para cima, retomada, superação de topo histórico. E logo na sequência, então aqui 99, vou colocar aqui algumas para ficar uma certa referência,
Logo na sequência nós tivemos 2000, 2001 e 2002 para baixo. 3 anos ali negativos para o índice Bovespa. Depois engatou novamente a partir de 2003, daqui para cá 10 anos, ciclo decenal, por isso falo de ciclo decenal. Engatou um movimento de alta que foi de 2003 a basicamente 2007, onde de 2008 tivemos aqui 2007. Aqui também parou em aqui 97, 2007, 10 anos, parou de subir aqui nesse ponto. E aqui tivemos 2008 bem negativo. Algo semelhante que aconteceu em 98. 10 anos também essa diferença. Na sequência, uma boa recuperação, assim como aconteceu aqui em 99. Em 2009 aconteceu essa recuperação, só que não conseguiu superar o topo histórico como aconteceu em 99. E depois tivemos 1, 2, 3 anos, que aqui era 2012 e aqui 2002, 10 anos separando. Qual era a perspectiva então? Que poderia acontecer o que em 2013? Vou agora dar uma limpada. O que poderia acontecer em 2013, assim como aconteceu em 2003, assim como aconteceu em 93, enfim, ciclo de 10 anos. Um candle forte de alta. Aconteceu isso? Não, não aconteceu isso. Esse foi o ciclo decenal explicado lá no final de 2012, é o que poderia acontecer para 2013. Lembrando, para quem acompanhou essa apresentação no ano passado, viu que eu tinha comentado, isso é na teoria. Eu acredito realmente que isso vai acontecer? Posso até acreditar, mas eu não vou influenciar minhas operações por causa disso. Pode acontecer, só que é justamente a gestão ativa. Eu vou avaliar alguns pontos no decorrer do ano que vão reforçar essa teoria. Só que no decorrer do ano não houve o reforço dessa teoria. Vamos lá para o gráfico mensal agora do Ibovespa. O que nós tínhamos até o final de 2012? Aqui é o último candle do ano de 2012, aqui dezembro de 2012. O último candle, nós tínhamos uma bela indefinição. Deixa eu tirar algumas linhas daqui, traçada aqui de cima. Nós tínhamos uma bela, deixa eu até colocar essa aqui. Tínhamos uma bela indefinição, algo assim. O que eu mencionava? Se romper aqui, principalmente em fechamento, esse topo, terminar um mês aqui para cima, já é o primeiro sinal positivo para que isso aconteça, para que isso se confirme, e aí a partir disso eu já posso em alguns papéis começar a ter uma compra um pouco mais longa. Só que não confirmou isso, oscilou acima e despencou. Então, ao invés, na prática, o que nós tivemos? Em vez de sair de uma indefinição, que estava indefinido o Ibovespa, a tendência de longo prazo era indefinida, rompeu para baixo, saiu dessa figura aqui de triângulo simétrico para baixo. Tivemos 6 meses bem negativos, uma recuperação de 4 meses no ano de 2013, retorno para um ponto importante de antigo suporte, resistência e início de um movimento de baixa. Então, como nós estamos encerrando o 2013 e o que nós temos para o 2014? Nós tivemos em 2013, então, a indefinição sendo rompida para baixo. Nós estamos encerrando 2013 com um cenário pior do que a gente tinha para de 2012 para 2013. Então vamos com um cenário pior para 2014 do que tinha para 2013. Porque aqui em 2013 a gente tinha indefinição com a sinalização ainda de alta. Nós temos aqui uma sequência de topos descendentes agora, e agora com fundos descendentes também. Então temos um viés de baixa ainda para o Ibovespa. Então, para que o Ibovespa, isso que pode ser revertido, claramente pode ser revertido. Agora vamos aos pontos que eu considero positivos. O Ibovespa, na minha avaliação, ele já está maduro para superar o seu topo histórico. Opa, então vou começar a comprar. Não vou começar a comprar assim qualquer ativo, ou não vou colocar o meu dinheiro em um fundo ligado ao Ibovespa nesse primeiro momento. Por quê? Porque o cenário atualmente o cenário está mais negativo do que o de 2013. Então, o cenário para 2014 está mais negativo que era para 2013. E o Ibovespa, apesar de maduro, ainda não tem uma sinalização técnica, uma sinalização mais forte de subida.
Esse sinal importante para mim seria fechar um mês acima daqueles 63.500 pontos. Nós estamos agora com o Ibovespa em 50 mil pontos. Poxa, mas tem que subir bastante para gerar um sinal mais concreto? Sim, tem que subir. Se a gente olhar para o gráfico anual, volta para o gráfico anual, vou tirar aqui esse estudo, essa linha de estudo. O que nós tivemos ali para o ciclo, qual foi o primeiro sinal no ciclo para ter o ciclo decenal ali no Ibovespa? Qual foi o sinal aqui em 2002, desculpe, em 2003, que não aconteceu em 2013? A superação da máxima de um ano anterior. Esse foi o primeiro sinal. Então, se eu for recorrer a isso, que o primeiro sinal para confirmar uma nova subida mais forte, que pode se estender por vários anos, seria a superação da máxima de um determinado ano. A gente está vendo com máximas descendentes, assim como a gente tinha aqui máximas descendentes. O sinal principal seria a superação de 63.472 pontos, que eu arredondei para 63.500. Um fechamento de um mês acima desse patamar já traz algo mais relevante. Inclusive, voltando para o gráfico mensal, caso isso aqui acontecesse, a gente já estaria com a configuração gráfica no mensal de um pivô de alta e rompendo resistência importante, ou seja, de uma nova tendência de alta de longo prazo. Então, o sinal importante para mim, o retorno do Ibov para cima de 63.500 pontos, dentro do que aconteceu lá para trás, em termos aí de gráfico anual. Então, por que eu falei que o Ibov está maduro para uma movimentação para cima? Porque eu pegando aqui, dando um zoom menos, eu pegando a tendência inteira de 2002 para 2007, início de 2008, nós tivemos aqui uns 67 meses subindo, vindo aqui para cima. E agora a gente já está aqui com uns 67 meses de lado. Quando eu falo de lado de tudo que subiu em termos de tempo, esse intervalo aqui já fez para mim uma correção suficiente para um novo movimento de subida. Quando eu falo maduro é porque esse intervalo de correção, se retoma essa tendência de alta que o Ibovespa estaria maduro no sentido de ter uma tendência forte novamente para cima de longo prazo. Então é isso que para mim é o maduro. Só que precisa se concretizar em termos de sinais aí no decorrer de 2014. Primeiro sinal positivo que a gente pode ver no decorrer de 2014, que eu vejo também aqui, olhando como está acabando o Ibovespa, ele está iniciando um movimento de baixa. A gente teve um movimento de queda em 2013, um movimento de alta. Esse movimento de alta é uma correção dos topos e fundos descendentes, que reforçam a chance de novo movimento de baixa, e ele está acontecendo. Não começou, no meu entender, de maneira muito forte para baixo. Ainda assim, abre-se uma chance de retomada aqui para cima, mas precisa de uma sinalização mínima, que reforce até operações de curto prazo, curtíssimo a curto prazo no decorrer aí do ano de 2014, que seria a superação, quebrar essa sequência de máximas descendentes aqui no gráfico mensal, como aconteceu aqui, ó. Veio com máximas descendentes, aqui quebrou a sequência de máximas descendentes e engatou um movimento para cima, um período mais favorável para as operações na ponta compradora. Ok, então vamos dando sequência. Qual é a barreira mais significativa? Todos nós já conhecemos a barreira significativa para o Ibovespa, 69 mil, essa faixa aqui, ó, 69 mil a 74 mil pontos, é 73.920, botando aqui 69 a 74 mil pontos. Essa é a barreira mais significativa, mas acredito com algumas confirmações interessantes que eu acabei de mencionar aqui nessa avaliação do cenário do que aconteceu em 2013 e do que a gente pode ver no decorrer de 2014, acredito que aquelas sinalizações técnicas possam ser mais relevantes. O Ibovespa retoma aqui uma tendência de alta de curto prazo, nada tão significativo ainda, ao romper esse topo aqui no decorrer de 2014, que seria 56.747. Seguindo, só pegar um pouco de água. Cenário das top 10 que estão aí dentro do Ibovespa. Então são 10 ativos que de maior giro financeiro, média diária, pego ali uma média diária,
e verifico quais os ativos que têm um maior giro financeiro neste momento, não que vão continuar com esse maior giro financeiro, sempre vai dando uma alternada, mas por enquanto são esses os ativos. Vamos lá começar pela Petrobras, vamos começar aqui falando de Petro. PETR4, qual o cenário que nós temos para o PETR4? O cenário que nós temos para o PETR4 é algo semelhante em termos de prazo maior, algo semelhante ao Ibovespa. Nós tivemos aqui toda uma tendência de subida de 2002 a 2007, início de 2008, 68 meses, e aqui de novo já tem um tempo ali, 67, 68 meses, nós já temos um tempo suficiente em termos de correção para uma nova retomada aqui para cima. O que a Petro fez nesse ano que não vinha fazendo já há um bom tempo? Conseguir superar, quebrar a sequência de baixa que era de topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes, ela conseguiu, neste ano, nesse segundo semestre, romper aqui o topo anterior, que era de R$ 20,82. Esse é um primeiro ponto positivo para a ação, que pode trazer depois uma representação positiva, uma confirmação de uma tendência de alta, ela retornando para cima da máxima deste ano, ou seja, vou voltar aqui no gráfico anual, a Petro conseguindo confirmar isso em termos de superar a máxima de um ano anterior, algo que faz tempo que ela não faz isso. Desde a queda de 2008, a Petro não consegue mais superar a máxima de um determinado ano. Isso aqui é o gráfico anual. Então, um ponto significativo, superação de 21,44, isso representaria algo mais importante para a Petrobras aí para continuidade do início de uma tendência de alta de prazo maior e melhor cenário para operar na ponta compradora. Qual o ponto negativo que eu vejo na Petro depois que ela fez esse rompimento? A retomada foi muito forte para baixo em um curto espaço de tempo. Então isso trouxe, como se fosse, a gente veio com um cenário positivo aqui, e a ação retomou para baixo de forma muito rápida, que eu interpreto como bem negativo essa retomada para baixo, diminui a importância desse rompimento de topo anterior. Então, para mim, a ação, para gerar alguma sinalização mais significativa de se operar na ponta compradora, seja de curto prazo ou de médio prazo, no decorrer de 2014, o ideal é que a gente tenha aí preferencialmente um mês fechando acima desse gap que ela abriu aqui, ou seja, em termos de fechamento a gente tinha um mês aqui fechando em R$ 19,12, então ela vindo para cima aqui desse patamar, que aí pode ser alterado um pouco em relação à distribuição de juros e dividendos no decorrer de 2014, mas enfim, ela voltando para cima do fechamento que aconteceu aqui no mês de novembro de 2013, seria algo positivo, um primeiro sinal mais importante para iniciar uma nova tendência de alta que pode culminar naquela superação de máxima de um ano anterior, quebrar uma sequência negativa que vem a Petro aí desde 2008, já são 5 anos sem engatar uma tendência mais forte de alta Petrobras. Vale 5. Vale 5, o que que nós temos na Vale 5? Vale 5 que vinha numa grande indefinição. Se eu pego o gráfico anual da Vale, o que que nós temos na Vale, o gráfico anual? Quando eu subo o tempo gráfico, eu estou dando uma resumida, tirando aquelas oscilações, eu começo a tirar aquelas oscilações que dificultam às vezes uma certa avaliação e vejo uma certa resumida. Então vejo um ativo que subiu forte e está fazendo uma correção lateral, uma correção que a gente chama mais no tempo, uma movimentação lateral do preço, ano a ano. Após 2008, ela tentou se recuperar, vir para superar o topo histórico e depois travou e já tem 4 anos praticamente aí de forma lateral. Então, o que que nós tivemos na Vale? Tivemos um aspecto negativo, por quê? Porque a ação terminou 2012 bem, vindo para um rompimento de topo anterior, quebrando uma sequência de topos descendentes. Só que fez igual a Petro ali, rompeu o topo e engatou para baixo. O Ibov também fez isso, rompeu um topo anterior e engatou para baixo logo na sequência. E teve uma sequência muito ruim, um primeiro semestre muito ruim a Vale. Depois dessa sequência muito ruim, nós tivemos aqui uma perda de suporte. E agora esse movimento que iniciou de alta na ação é uma correção desse último movimento de queda, ou seja, depois de um movimento de subida no gráfico semanal, a ação já estaria, no gráfico mensal, desculpe,
a ação estaria mais madura para um movimento de baixa ou um movimento lateral. Então ela está num momento importante, a Vale 5 no meu entender, pois a perda da mínima do mês de novembro, que foi de R$ 30,87, enfim, o retorno do preço para baixo dos R$ 30 representaria um viés de baixa para a ação no decorrer aí de 2014, um início de um movimento de baixa que poderia se estender aí por uns 4, 5 meses e trazer um início ruim de ano para o papel. O lado positivo seria o ativo ficar aqui depois desse movimento de subida, dar uma pequena parada aí de 1 a 2 meses, já está fazendo isso aqui no mês de dezembro, ficar aí de repente em janeiro de forma aí mais parada e romper aí para cima, logo na sequência, romper o quê? A máxima, pegar o gráfico anual da Vale, romper a máxima desse ano, que foi de, não necessariamente a máxima desse ano, romper a máxima aqui desse mês, 34,65. O rompimento da máxima desse ano é o que traz um sinal ainda mais forte de um possível rompimento de topo histórico dessa ação. Então, o rompimento aqui da ação no início preferencialmente fevereiro em diante dos 34,65, traz uma perspectiva, uma redução da perspectiva negativa que ela está nesse momento, que seria movimento forte e baixo, perda de suporte, correção, que é, quem gosta de Fibonacci, 61,8% de correção. Se perde essa mínima, inicia em um topo descendente a favor de uma perda de suporte e a favor de um novo movimento de baixa baseado num movimento de subida. Itub 4, temos um ativo que vai tentando o rompimento do seu topo histórico, só que com a tendência ainda é uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, mas é uma tendência de alta mais fraca, uma tendência de alta que não consegue sair dessa movimentação aqui para baixo. Não consegue, depois que estabeleceu essa mínima aqui no decorrer de 2011, saindo ali de 2010 para 2011, o ativo não consegue mais sair dessa faixa de preço. Então ela vai com a tendência de alta, vai com topos e fundos ascendentes, mas nada tão forte ainda, não é uma tendência ainda tão forte para a ação. Então é um ativo que a gente até colocou aqui como olhando para cima, né, o touro representando aí mercado de alta, mas que rompeu 2 topos no decorrer do segundo semestre e já vai recuando, voltando para baixo desses topos, o que mostra que ainda não está forte o suficiente. O que vai representar um pouco mais forte um movimento de subida para essa ação é a confirmação que nesse ano já tivemos um rompimento da máxima do ano anterior, um ponto favorável, e o que confirmaria ainda mais, depois dessa correção que ela está tendo aqui, desse movimento para baixo, a superação desse topo aqui traria um cenário muito mais adequado para a ponta compradora em cima do ativo. Então, de Itub 4 para médio a longo prazo torna-se muito mais interessante, acima aí dos R$ 34,68, poderíamos arredondar para cima dos R$ 35,00. BBDC4, essa está olhando um pouco mais para baixo no momento. Por que olhando um pouco mais para baixo? Porque ela vai apontando aqui, nesse momento, apresentando um topo descendente. Um ativo que vinha com alguns fundos ascendentes, teve um movimento muito forte para baixo, perdendo aqui suporte nesse ponto, perdendo suporte nesse ponto, então ponto negativo. Tentou se recuperar e gerou um topo descendente no gráfico mensal. Então começa que, depois de um movimento de subida, inicia um movimento de baixa, e até de maneira até um pouco mais forte a BBDC4, mas a gente pode dizer para a ação ainda que não está em tendência de baixa. Ela não tem topos e fundos descendentes. Apenas ela ficou aí com viés de baixa devido a essa movimentação atual dela e um topo mais baixo que o topo anterior. A Itub conseguiu ainda fazer um topo mais alto do que o topo anterior, trazendo um cenário um pouco mais forte do que da BBDC4. Então, para esse ativo, o mais interessante é que, primeiramente, esse movimento não venha para baixo aqui desse fundo, que se vier aí confirma uma tendência de baixa de longo prazo. Esse fundo está localizado aqui em R$ 25,41 e o ideal é que essa ação quebre, faça um movimento fraco aqui para baixo, quebre essa sequência de máximas descendentes no mensal, para trazer novamente, pelo menos já superando a máxima de um mês anterior, trazendo já uma perspectiva melhor de entrar na compras de curto a médio prazo e compras maiores a partir aí do rompimento dos 33 e 23 em BBDC4. BBAS3, cenário até um pouco parecido com a da Itub. A Itub é essa que conseguiu até romper
Sua máxima histórica é que já com os ajustes de dividendos e juros, se a gente tirar os ajustes de dividendos e juros, não terá isso. Vou botar aqui sem ajustes, o gráfico sem nenhum ajuste de dividendos, que quando os acionistas recebem seus dividendos, juros, proventos em dinheiro, o proporcional desses juros e dividendos, eles são abatidos, são ajustados nas cotações históricas da ação. Então temos aqui o rompimento, topos e fundos ascendentes, só que assim como o YouTube 4, mais um ativo que rompe o topo e já volta rapidamente para baixo do topo, demonstrando um primeiro sinal de enfraquecimento dessa tendência de prazo maior. Mas ainda assim é um ativo interessante para se monitorar no início aí do ano, que pode apresentar após esse movimento de baixa uma nova sinalização de alta, superação da máxima de um mês, um cenário mais adequado para se ficar posicionando em compra em cima de BBS3. Ambev, que virou no decorrer desse ano a ABEV3, o código da ação mudou de Ambev4, que a gente avaliou, que a gente avaliava frequentemente, para a ABEV3. É uma ação pega o gráfico anual dela, uma ação de forte movimentação para cima, sem nenhuma correção. A única movimentação aqui que essa ação teve para baixo no decorrer de um ano foi aqui em 2008. Depois disso, engatou novamente 4 anos aí consecutivos de alta e nesse ano está sofrendo um pouco mais. Mesmo assim, ainda está vindo para terminar o ano aí praticamente estável, menos 0,18%. Se eu olho para o gráfico mensal, a gente observa que essa tendência de alta deu uma enfraquecida, no sentido de a ação até veio para proporcionar um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas esse movimento que iniciou foi muito fraco, mais fraco do que o movimento de baixa, já fez um movimento de alta, então começa a trazer aí uma sinalização negativa se perder a mínima desse último mês, que foi o mês de novembro, vindo aqui para baixo de 16,35, teria uma perspectiva até de acontecer uma tendência de baixa nesse papel, que seria confirmada na tendência de baixa de longo prazo, que seria confirmada aí na perda dos R$ 14,95, e isso até seria coerente em termos de gráfico anual, uma correção maior de todo esse movimento de subida, principalmente dos 4 últimos anos, aí, considerando 2012 para trás. Depois de 2008, essa forte subida seria um movimento de corretivo aí no decorrer de 2014. Mas ainda assim é um papel que eu considero interessante para monitorar. Vou trazer até para um gráfico aqui semanal. Acima de um patamar ali em torno de 17,60, 17,80. Acima dessa região, ou seja, a BEV3 me interessaria muito mais para curto ou médio prazo, acima desse patamar, dessa faixa de preço. Então o ativo voltando para cima de toda essa região aqui de resistência, vista melhor pelo gráfico semanal, que é basicamente pelo gráfico mensal, sair aqui dessa indefinição, dessa movimentação um pouco mais lateral, aí ela ficaria um pouco mais interessante, mais apropriada para planejamento de posições compradas em cima do ativo. BVMF3. BVMF3 é que vai apresentando aqui, é a única que vai apresentando aí um pivô de baixo. Tem aí um pivô de baixo no gráfico mensal. Então, uma tendência de baixa vai desenvolvendo aqui um movimento de baixa no gráfico mensal. Então, está com viés de baixa nesse momento a BVMF3. No gráfico anual, a gente pode ver que é um ativo que teve um forte ano para baixo, que iniciou lá em 2007, tomou uma pancada em 2008, dentro da crise, e não conseguiu sair ainda dessa movimentação para baixo. Mesmo com essa tentativa aqui de subida, ainda continua nada tão forte para cima a BVMF3. Como a gente já falou no decorrer dessa apresentação, que o que pode ter iniciado mal ou terminado mal um ano pode ser revertido até mesmo no decorrer do primeiro semestre, pode ir mal, pode reverter completamente no decorrer do próximo ano, e por isso a gestão ativa, o acompanhamento mais próximo aí da ação, é o caso da BVMF3. Se ela conseguir quebrar essa sequência de baixa aqui no decorrer do ano, ou seja, trazer um movimento que venha para romper esse topo aqui, já torna-se um ativo muito mais interessante para posições maiores de médio a longo prazo. Aqui um retorno do preço para cima dessa região dos 13 a 13,22. GGBR4
Aí a gente entra até, ó, eu não vou mencionar os em 5 mais à frente, CSNA também, mas GGBR4, as siderúrgicas deram uma boa reagida no decorrer do ano. É o exemplo, eu falei da BTOW3, essa aqui é um exemplo. Em 2012, nós falamos das top 10 e falamos da GGBR4. Mencionamos que no final de 2012 que esse ativo ficaria muito mais interessante acima ali numa faixa de preço, que era essa zona de resistência, essa linha horizontal que eu estou passando aqui, que era antigo suporte funcionando como resistência, uma região ali de R$18,60 a R$19. Então seria muito mais interessante planejar compras, executar compras nesse ativo acima dos R$19 dentro do que a gente tinha naquele momento. Então, se eu voltar aqui um pouco, dentro do que a gente tinha ali até o final de 2012, é o que mais interessante era deixar esse ativo vir aqui para cima e aí sim planejar a compra, em vez de já estar comprando o ativo nesse ponto aqui, na expectativa de que, por estar com topos e fundos ascendentes, a perspectiva era de subida. Então a ação foi lá, veio aqui para baixo, olha como mudou o cenário dessa ação no decorrer do ano. Estava ali com topos e fundos ascendentes, anulou a tendência para baixo, perdendo suporte, trouxe um aspecto bem negativo e iniciou uma recuperação muito forte. Teve um segundo semestre muito bom, a GGBR4, e essa recuperação, se eu coloco aqui num gráfico anual, essa recuperação, baseado em todo esse movimento aqui de subida, esse último movimento de subida de uns 6 anos, e aqui mais 6 anos aqui de forma lateral, considerando já 2008, é um ativo que pode também iniciar uma nova tendência de alta de prazo maior. E começou de maneira forte essa recuperação dela pelo gráfico mensal. Depois de ter vindo praticamente 2 vezes no fundão ali de 2008, a ação iniciou agora sim um movimento mais forte para cima, onde já tem um movimento de alta. O ideal é que ficasse alguns meses aqui dando uma pequena parada, uma pequena corrigida no tempo, para aí sim buscar compra nesse papel acima dos R$19, planejar compra mais interessante em cima da ação acima dos 19 pila. CCRO3 é um ativo que, se olha para o gráfico anual, a gente tem um ativo aí com viés de alta, uma tendência de alta, até agora nenhuma sinalização mais forte de baixa. Pelo gráfico mensal, a gente já começa a ter um aspecto um pouco de enfraquecimento da tendência, porque igual a BEV3 iniciou um movimento de subida muito fraco aqui, de alguns meses não conseguiu desenvolver e está vindo agora um pouco mais para baixo, mas nada tão significativo. O fato é que, no meu entender, a correção que aconteceu aqui, que durou mais ou menos 15 meses e gerou um movimento de subida de 13 meses, passa novamente por uma correção que já chega nos 10 meses. Então, aos poucos, a ação vai ficando mais madura para iniciar um novo movimento aí de subida, para ter uma possibilidade de ter um movimento novamente mais forte de subida. E por isso é um ativo que também seria interessante monitorar bem no decorrer de 2014, pois esse papel acima da região ali dos R$19, principalmente já para cima dos R$20, torna-se muito mais interessante para operações maiores a CCRO3. Quando eu digo isso aguarda aquele sinal, não tem a reação? Poxa, eu vou comprar logo agora. Aguarda um primeiro sinal, faz uma reage em cima de que o mercado apresentou para você. O mercado apresentou uma sinalização de força. A partir desse momento, seria mais interessante buscar posições compradas. Vou voltar aqui no gráfico da GGBR4. GGBR4, forte movimento de baixa. Qual seria o movimento mais provável após uma sequência de movimento de baixa? Um movimento para cima. Você sabe que o movimento para cima vai ser forte? Não. Não tem como saber se esse movimento para cima vai ser necessariamente forte. Mas eu vou passar a trabalhar na ponta compradora a partir do momento que ela quebrar a sequência de máximas descendentes. Então eu passo a trabalhar na ponta compradora. Se vai ser forte, as operações no decorrer que eu vou fazendo a compra que vão dar esse resultado para mim. Se for forte, ótimo, pego uma operação um pouco mais longa aí em cima de um determinado ativo, que é o caso aqui da CCRO3, espera aí um movimento, uma sinalização mais forte de subida, para depois começar a posicionar na compra, seja para curto ou médio prazo, ou até mesmo longo prazo na ação. E por último aqui das top 10, a gente tem BRFS3. A BRFS3, movimento de baixa,
forte movimento aqui de baixa, na verdade um movimento mais fraco de baixa no gráfico mensal. No gráfico anual é um ativo também em tendência de alta de longo prazo, já vai para o seu 5º ano consecutivo de alta, sem nenhuma correção. Aqui nós tivemos 4 anos, considerando esse início, na verdade foram 5 anos consecutivos e 1 ano de queda. 5 anos consecutivos, se fosse só baseado nisso, teríamos 1 ano de queda em BRFS 3 em 2014. Mas vamos lá para o gráfico mensal. No gráfico mensal nós temos um movimento forte para cima, um último mês forte para cima que foi de agosto. Depois disso a ação iniciou uma correção. Essa correção para mim ela está vindo fraca, já vai dando aí um certo prazo dessa correção e que pode trazer no início de 2014 uma sinalização mais positiva de buscar compras de curto a médio prazo, um ativo que pode apresentar aí um primeiro trimestre ou semestre um pouco mais interessante, então ficaria um pouco mais atento aí na ação, na superação da máxima do mês de dezembro, seria uma das sinalizações positivas. Partindo agora para ativos, depois dessas top 10 do Ibovespa, vamos falar agora de 10 ativos que eu considero interessantes para monitorar. Vou até abordar um pouco mais do que esses 10 ativos, mas vamos começar falando aqui de STC3, vamos passar por PSSA3, VEG3, TIMP3, SMTO3, BRFS3, USIN5, FLRY3, MULT3 e MIUS3. Esses ativos aqui são ativos mais consolidados, que já têm um bom movimento para cima, esses primeiros ativos aqui, que podem trazer ainda situações de compra mais interessantes no curto a médio prazo. Outros ativos como os IN5, GGBR4, FLRY3, MULT3, alguns já mostram força e outros precisam de algo mais, mas é importante monitorar, visto que o cenário pode mudar bastante no decorrer do ano. Vamos lá então começar pela STC3, que na realidade é do setor de educação, que envolve CROT3, envolve a EDU3, então são ativos que têm uma tendência longa de alta, tendência de longo prazo. Se eu pego o gráfico anual desses ativos, a gente pode ver que iniciou um movimento muito forte para cima, já é o 2º ano consecutivo de alta. Vimos que já em gráficos ali anteriores que tivemos já, por exemplo, a BEV, BRFS3, ativo com 4 anos ou 5 anos consecutivos de alta, subindo. Então, por mais que esteja esticado para cima, aqui no gráfico mensal, é uma ação que ainda pode chegar lá no decorrer de 2014, gerar uma correção, mas a perspectiva ainda do papel, enquanto não mudar, enquanto não tiver nenhuma sinalização mais forte para baixo, é para cima. Então, os movimentos corretivos desse ativo, a STC3, a EDU3, CROT3, no meu entender, são ativos para ficar atento para buscar operações na ponta compradora, principalmente aí focando no curto a médio prazo. Ou seja, quando eu falo curto prazo, operações que duram em média 1 mês, e quando eu falo médio prazo, uma operação que pode durar até 3, 6 meses, aí, de 3 a 6 meses, falando em médio prazo. Então, o STC3 é um ativo interessante nesse sentido, o gráfico mensal aí ainda para cima, forte mês em novembro, então continua seu viés de alta. Está um pouco esticada para cima, abre-se a chance de alguma correção? Sim, abre-se a chance de uma correção. Um retorno, por exemplo, dessa ação para a faixa ali dos 17,50 voltaria a ser um ativo que despertaria bastante interesse de monitorar aí para possíveis compras de prazo maior. Olhando para PSSA3, Porto Seguro, STC3 Estácio, aí tem também no mesmo formato a EDU3, que é a Anhanguera, tem a Croton, que é a CROT3, nesse mesmo formato da STC3. Então são ativos a serem monitorados de perto, aí, principalmente em movimentos mais fortes de baixa, de curtíssimo a curto prazo. PSSA3, tendência de alta de longo prazo, gráfico anual dessa ação vai apontando para cima, a gente pode ver também essa movimentação para cima em cima da PSSA3. Voltando para o gráfico mensal, topos e fundos ascendentes, qual a última informação que ela nos deixa? Rompimento de topo histórico, está acima do seu topo histórico, do último topo que ela fez. Já tem um movimento de alta, por este motivo, por ter esse movimento de alta no gráfico mensal, apesar de a gente ver movimentos maiores aqui de 8 meses, mas a média não seria tanto essa em termos de movimentos. Aqui tivemos 5 meses, aqui para cima de 5 meses, aqui nós temos
contando com esse mês já de subida, foram 5 meses, então pode iniciar aqui o que é uma correção no tempo, no preço, para depois apresentar no decorrer ainda de 2014 uma situação mais interessante de compra, mas continua sendo um ativo encaixado no estilo da STC3, ativos que já estão bem configurados para cima, que podem apresentar boas oportunidades de entrada em movimentos mais fortes de baixa aí no curto prazo. VEG3 no mesmo formato, se eu pego o gráfico anual da VEG3 é para cima, fez um período aqui de correção, que a gente chama correção no tempo, movimento lateral, e iniciou novamente um movimento de alta primeiro pelo rompimento já no ano passado, e esse ano confirmando, então é o segundo ano consecutivo de alta dessa ação, uma ação que pode engatar em um movimento ainda um pouco mais forte para cima. Então, um ativo interessante para se monitorar, interessante para se trabalhar na ponta compradora, principalmente num recuo do preço. Um recuo do preço aqui, vamos supor que ela tenha um movimento aqui para baixo, volte para casa ali um pouco para baixo dos R$30, para essa região de topo anterior, casa aí dos 29,02, ativo que ainda seria bem interessante ficar atento para posições, buscar compra em cima desse papel, seja principalmente de curto a médio prazo. Então, um ativo bem alinhado para cima. TIM P3 também ativo em tendência de alta, movimento forte para cima, rompendo o seu topo aqui, um topo relativamente importante, segue em cima de outros topos importantes, mas é um ativo para ficar atento em que sentido? O que seria interessante em termos operacionais na TIM P3? Pivô de alta, movimento de alta. Então aqui a gente teve um movimento de subida de uns 5 meses, fez uma correção ali de 3, 4 meses, engatou aqui uma subida de 4 meses e agora está ali fazendo uma correção dessa subida. Então dentro da média aí de subida, que a gente também teve um movimento de 5 meses, aqui foi um pouco maior, 6 meses, mas observe que a média fica aí nessa faixa de 4, 5 meses. Então o ideal que seria o quê? Uma parada aqui pelo menos de uns, já tem uns 2 meses, não romper agora, ficar aqui mais uns de 1 a 2 meses aqui, janeiro e fevereiro de lado, seria interessante buscar uma entrada nessa ação, focando, planejar compra nessa ação já no rompimento aqui dessa região dos R$12,07. Então um ativo também com um cenário mais adequado, um cenário mais interessante para se planejar compra, seja numa movimentação mais forte para baixo ou depois de uma movimentação mais forte lateral, rompimento de resistência também torna-se interessante para entrada. SMTO3, São Martinho, é um ativo com a tendência de alta de longo prazo, gráfico anual é uma ação que vem para tentar aqui a saída definitiva dessas duas máximas importantes para a ação, desde quando começou, tomou uma pancada para baixo, reverteu completamente, vejo uma ação com cenário favorável para cima, vai apresentando 2 meses negativos, mas eu considero ainda esses 2 meses de maneira mais fraca, ainda para baixo. Qual é aquela sinalização que a gente olha ali com maior carinho para um novo movimento de subida? Aqui, ó, observe o que aconteceu aqui, movimento para baixo, 2 meses de queda, superou a máxima do mês anterior, cenário volta a ficar um pouco mais interessante para buscar posições compradas. Aqui da mesma forma, vê com a sequência de baixa, superou a máxima do topo anterior, que seria um topo num gráfico menor, mas enfim, a máxima do mês anterior ficou mais interessante para posicionar para compra nos meses seguintes, sempre fazendo a gestão ativa das operações. Mas essa seria uma sinalização boa para a ação. Por quê? Porque ela volta para uma região de topo anterior, se ela romper a máxima desse topo, fica bem interessante para a ponta compradora. A SMTO, a máxima desse mês, que nesse momento é R$30,30, volta a ficar bem interessante para a ponta compradora São Martinho, a favor de toda a sua tendência. Ou mesmo sendo bem mais ousado, aí você pega um gráfico de menor periodicidade semanal, está caindo, tem um cenário favorável ali num semanal, uma formação de um fundo mais forte, um sinal de força, aí já te gera o que? Uma reação. Vou começar a comprar esse ativo a partir desse momento, começar a arriscar para tentar pegar a ação mais próximo do seu fundo e tentar valorizar um pouco mais, ampliar um pouco mais o lucro em cima do papel. BRFS3, chegamos a falar já desse ativo, então de maneira geral é mais pela questão do cenário como um todo de alta ainda da ação, nenhum sinal negativo, nenhuma quebra dessa sequência de mínimas ascendentes ano após ano.
Mas o que faltaria aqui nessa ação é a sinalização de alta, para causar uma reação que seria buscar compra em cima de BRFS3 de curto a médio prazo. E nesse momento seria através do rompimento, do retorno para cima dos 51 e 56 no mês aí em 2014. Os em 5, os em Minas caindo ali naquela questão da GGBR4, começou o ano muito mal, 2013 aqui vindo para baixo, recuperação muito forte, a forma como veio essa recuperação foi bem forte, mas ela volta para o mesmo patamar que acabou 2012. Um ponto importante, que ela chegou com vários meses subindo, novamente chega com vários meses subindo. Quando tem vários meses subindo ou vários meses caindo, o ativo fica mais maduro para fazer uma pausa nessa sequência de subida ou na sequência de baixa e fazer uma correção desse movimento. E aí essa correção, como a gente pode observar aqui, uma sequência para baixo, pode ser lateral. Aqui também é uma sequência que veio para baixo, um movimento lateral, para depois voltar a cair ou reverter completamente o movimento anterior. Nesse caso aqui fez uma sequência forte para baixo, então seria interessante avaliar esse papel. Se começar, não tem como prever isso ser exato, ter a certeza disso, mas ficar aqui de forma mais lateral, torna-se bem interessante essa ação no rompimento desses topos anteriores, onde o maior está aqui na casa dos R$ 13,70. Então essa região de R$ 13,60 a R$ 13,70 sendo superada, torna-se mais interessante para posicionamento de compras. Se romper direto, o ideal, aí seria mais para operações de curto prazo mesmo, nada tão estender muito, tentar comprar aqui agora para uma continuidade aí de mais 5 meses subindo, então eu aguardaria alguma pancadinha para baixo ou alguma lateralização maior de pelo menos uns 2 a 3 meses para voltar a pensar em compras mais interessantes com uma relação risco-ganho melhor em cima de Usiminas. É algo semelhante em CSNA3, a gente pode passar aqui rapidamente em CSNA3, é algo semelhante. CSNA3 até um pouco mais forte, que já rompeu, quebrou, anulou aquele movimento inteiro ali para trás, só que já vem de um movimento grande de alta. Então é um ativo que ainda traz alguma outra oportunidade de curtíssima, curto prazo, mas focando num prazo maior, tentando uma operação maior de 1 mês ou maior do que isso, 3 meses posicionado, seria interessante acontecer a correção comentada na USIN 5. FLRY3 é um ativo que não tem uma tendência de alta, não tem tendência de alta definida. Só que é uma ação que, se eu pego o gráfico no alto, está toda ela dentro desse grande candle de alta, até agora essa movimentação para baixo não perdeu sua mínima histórica. E o que me chamou a atenção para colocar a FLRY3, que é um ativo que eu diria com risco um pouco maior, foi o mês dela passado. O mês foi muito forte para cima, o mês de novembro, anulou uma sequência de meses anteriores, isso demonstra bastante força. Chegou num nível importantíssimo, que é a região ali dos R$19,70 para R$20. Então é um ativo que eu ficaria monitorando, porque iniciou um movimento de alta. Então um movimento de alta iniciado, ele pode durar ali uns mais do que 3 meses, pode ser até revertido, mas igual aconteceu aqui, foi revertido logo na sequência. Mas como não tinha tido uma correção suficiente e andou um pouquinho mais para baixo, como reverteu forte para cima, diferentemente do que foi aqui, o mais provável, no meu entender, nesse ativo seria o rompimento aqui da máxima de novembro. Então é um ativo que eu ficaria logo no início do ano, ficaria monitorando mais próximo, porque pode trazer operações favoráveis aí em janeiro e fevereiro, até para março, esse papel. Então FLRY3, ativo interessante. Como vai se comportar durante o ano inteiro, não sabemos, porque a tendência dessa ação ainda não é de alta, mas esse é um primeiro indício que pode trazer mais adiante uma tendência de prazo maior de alta para FLRY3 Fleury. Multi3 nós tivemos aqui uma longa movimentação para cima. Se eu pego aqui, nós tivemos 14 meses subindo e agora nós já estamos com 14 meses corrigindo tudo que foi subindo. E se eu olho a correção, essa correção é bem mais fraca do que foi a subida. É bem mais fraca do que foi a subida. Já entro naquele cenário de ativos que são interessantes para ficar de olho, porque não são ativos que já estão prontos para vou comprar porque já está batendo ali no tempo, em termos de correção, já vou entrar comprando. Não, por enquanto está dentro de um viés de baixa. Meses consecutivos
máximas e mínimas descendentes. Então é aquele ativo que eu aguardo uma sinalização de alta, que está terminando o ano de forma ruim, aqui pelo gráfico mensal, mas que pode reverter essa situação no decorrer de 2014. Então me chamaria a atenção, não só Multi3, como também, olhando ali um pouco mais adiante, ações desse setor, a BRML3, IGTA3, chamaria até a BRPR3, chamaria um pouco a atenção, mas a Multi3 um pouco mais nesse momento. Então eu estou vendo um ativo que gerou um candle forte, vai gerando candles mais fracos aqui para baixo, então ficaria atento aí se ela gerar um novo fundo aqui nessa mesma faixa de fundo anterior, uma nova superação de máxima de máxima, quebrar essa sequência de máximas descendentes, seria já um ativo para trabalhar comprando, tentando pegar um lucro maior nas posições que evoluírem a favor da sua compra e, logicamente, aquelas que baterem no stop sair o mais rápido possível, mas tentando potencializar as operações lucrativas, deixar o lucro correr a favor da sua posição. E para a gente fechar aqui, MILS3. A MILS3, ativo que também teria que ter alguma sinalização um pouco mais forte. Eu pego o gráfico anual, é um ativo para cima, com movimento aí para cima. O ano não foi muito bom, 5,14% de baixa. Mas se eu olho o gráfico mensal, teve um movimento forte para baixo, anulou a tendência de alta de longo prazo, quando ela perdeu essa mínima. Só que até agora não deslanchou para baixo, gerou um movimento de subida, quebrou aqui a sequência de subida, veio para baixo, só que o mercado não permitiu ela engatar um movimento de baixa. O mercado ainda reagiu para cima, já superou a máxima do mês anterior, ela está no ponto significativo, a região ali dos R$32, uma região de fundo aqui anterior, onde tinha um maior número de vezes que ela ficou ali parada em termos de fechamento. Então é um papel que me chama muita atenção e eu recomendaria ficar atento para buscar compras, para entrar na ponta compradora, curto a médio prazo, acima dos R$33. Essas para mim seriam uma das sinalizações um pouco mais importantes, que podem trazer um cenário aí de manutenção de uma tendência, retomada de uma tendência maior de alta desse papel. Então é isso, amigos, essa foi a nossa perspectiva geral, a nosso destaque geral em termos de ativos. Ainda teria alguns outros ativos interessantes que eu poderia citar aqui, como BIF3, a DASA3, mas como já estendemos um pouco mais aí o nosso vídeo chat exclusivo, posso fazer isso no nosso vídeo chat de encerramento do pregão, falar um pouco mais a respeito de mais alguns papéis, e mais uns 5 papéis aí que a gente poderia monitorar bem em termos de 2014. O fato principal é: poxa, Dalton, eu não tenho esse tempo para monitorar. Não tem problema. Acompanhe no tempo que for possível. Venha aqui no Investmania, acompanhe nosso site, que a gente vai estar monitorando esses papéis. E se identificarmos esses cenários interessantes para entrada, vamos estar mencionando esses papéis, seja para curtíssimo, seja para curto ou mesmo médio prazo, entradas interessantes para 2014. Afinal de contas, temos um Ibovespa maduro, mas que precisa de uma sinalização de força para reagirmos a favor dessa força compradora e aí, consequentemente, fazer compras com prazos maiores. Até agora ela não aconteceu. De qualquer forma, não significa dizer que se o Ibov não faz isso, não vai ter ativo interessante em 2014. Não, é o contrário. Tem vários ativos que ainda estão interessantes, como eu citei, alguns que precisam de alguma sinalização, outros que já demonstram força, como é os em Minas, GGBR4, CSNA, FLRY3, e outros que já estão no cenário positivo, que podem ainda, dentro de toda essa perspectiva positiva, apresentar boas oportunidades após quedas maiores aí no decorrer de 2014. Então agradeço a sua presença aqui no vídeo chat, vou abrir aqui rapidamente para algumas perguntas. É importante destacar que eu vou pegar perguntas mais voltadas a essa questão que nós abordamos aqui sobre perspectiva, sobre cenário para 2014, e pedidos de análise em si. Eu peço a gentileza de direcionar esse pedido de análise de algum ativo já para o pregão de hoje, mais para o vídeo chat de encerramento do pregão às 16 horas e 45 minutos, que a gente realiza diariamente aqui no Investmania, e continuaremos assim em 2014. Então, um grande abraço a todos e vou abrir agora para as perguntas. Vou fazer o seguinte: antes de abrir para as perguntas, eu vou finalizar aqui a gravação. Vou finalizar rapidamente o chat, o vídeo chat, e vou voltar só para encerrar uma gravação, e depois eu volto, ativo novamente o chat para que a gente possa atender algumas perguntas que chegam aqui no nosso chat.
Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Para quem não for mais ver ou encontrar por aqui, um excelente final de ano para todos, boas festas e um ótimo 2014. Até mais.